Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do capítulo 15 do livro A Mulher Vê, Moderna à Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso. Ela é criativa. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. Provérbios 31, 24. Se você ler todos os versículos que falam da mulher virtuosa, chegará à conclusão de que alguns deles são semelhantes. Mas e se eles não forem? À primeira vista, pode até parecer que eles estejam dizendo a mesma coisa, mas se você analisar bem, verá que se trata de coisas bem diferentes. Quando olha à sua volta e viu que o linho estava em alta, ela não perdeu tempo, fez, vestiu e vendeu roupas de linho. E ainda aproveitou as sobras do tecido para fazer cintas e vendê-las aos mercadores. Em outras palavras, a mulher virtuosa ela era criativa. Ela não levava muito tempo para ter ideias novas, o que, aliás, é uma qualidade indispensável nos dias de hoje, especialmente quando somos constantemente tentadas a desperdiçar horas no Facebook, no MySpace, Twitter, MSN, Orkut e etc. Precisamos pensar rapidamente e ser criativas. Isso não significa que não possamos navegar ou bater um papo na internet de vez em quando. Mas quando isso toma todo o nosso tempo precioso, acabamos fazendo apenas as coisas básicas. Não temos tempo para criatividade. Certifique-se de que tudo que você faz tem um propósito. Se você está lendo este livro, é porque você quer ser uma mulher melhor. Se você está no Facebook, é porque quer compartilhar coisas boas com outras pessoas. E quem sabe, glorificar ao Senhor Jesus ao mesmo tempo. A mulher criativa também é ousada e, às vezes, pode até parecer um pouco extravagante, sem que essa seja a sua intenção. Ela é criativa em tudo o que faz. Se está se vestindo pela manhã, ela é criativa. Se está arrumando a casa, ela é criativa. Se está saindo com uma amiga, é criativa. Resumindo, ela usa a criatividade em tudo que ela faz, onde quer que ela esteja. Na verdade, essa é uma excelente dica para aquelas que ficam entediadas facilmente. No momento em que você começa a usar a sua criatividade para executar tarefas, põe um ponto final em rotina e consegue até se divertir com o que você faz. A mulher virtuosa é divertida, mas ela nunca é chata. Ela está sempre evoluindo, sempre em busca de coisas novas e excitantes. Por causa disso, as pessoas se sentem atraídas por ela. Ela é do tipo que lhe dá um empurrãozinho para se tornar uma mulher mais intrépida e diferente, sem que você se sinta desconfortável. Criatividade mata o tédio e abre muitas portas. Eu tive de desenvolver minha criatividade para evitar uma das coisas que mais desprezo, que é a rotina. Aos 17 anos, me casei com o homem dos meus sonhos e dei início à vida que havia planejado para mim desde criança. Me casei com um pastor, e isso significa que viveria o resto da minha vida como uma oferta para Deus no altar, servindo aos outros. Nunca mais viveria para mim mesma, minha família ou para realizar meus desejos pessoais. No começo, tudo era novo para mim. Embora eu tivesse sido criada como filha de pastor, estar casada era uma experiência completamente diferente. Era divertido, eu me ocupava aprendendo a cuidar da casa, ser uma boa esposa para o meu marido. Havia algo novo todas as semanas, eventos na igreja, novos projetos de evangelização, pessoas novas, outras esposas de pastor recém-chegadas, novos milagres para contar e novas percepções da palavra de Deus que mal podíamos esperar para compartilhar. Comecei a ajudar meu marido mais e mais no seu ministério. Eu tocava teclado nas reuniões dele, ajudava no escritório, organizava as salas das igrejas velhas. Tornei-me uma tarefada esposa de pastor e eu amava isso. Mas assim que meu filho chegou, coloquei tudo de lado e dediquei todo o meu tempo, todos os meus esforços para cuidar dele. Olha, não foi nada fácil. Eu ficava em casa o dia inteiro, enquanto todas as minhas amigas trabalhavam na igreja, enfrentavam juntas os desafios, eu estava lá sozinha.
Passei a ser a última a saber das novidades e aquela sensação de isolamento despertou todos os tipos de emoção dentro de mim. Lembro-me de muitas vezes ir ao shopping center ao meio-dia e comprar uma blusa nova só para me sentir melhor. Que terrível! Eu nem precisava, às vezes nem podia comprar, mas eu me sentia tão afastada de tudo aquilo que estava acostumada a fazer na obra de Deus. Eu queria fazer parte dela, mas não podia. E às vezes me sentia como se estivesse sendo punida. E então eu descontava no meu filho Felipe. Sim, o pobre garotinho, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Ficava cheia das minhas reclamações de como eu gostaria de estar, onde toda a ação estava, mas não podia por causa dele. Eu não fazia as coisas para ele de todo o meu coração, e ele sabia disso. Passei a ter muitos problemas com o Felipe. Todos os dias recebia reclamações dele na escola. As outras mães ficavam me olhando com desprezo. Não importava o quanto eu conversasse com o Felipe ou quanto tempo eu passasse com ele, sempre se comportava mal na escola e me fazia passar por situações embaraçosas diante dos professores. Creio que ele também estava descontando as frustrações dele nas outras pessoas. Eu me sentia a pior mãe do mundo. Estava sempre em casa, mas era como se não estivesse. Eu negligenciava o meu papel. Sabia que Deus queria que eu ficasse em casa e cuidasse do meu filho e eu obedecia, mas não de todo o coração. Eu queria estar em outro lugar, queria estar onde eu havia jurado estar por toda a minha vida no altar. Quando você entrega toda a sua vida para servir como um pastor ou uma esposa de pastor, já não há planos para o futuro ou férias, apenas o trabalho de salvar almas enquanto você viver. Minha vida se tornou uma rotina e eu fiquei entediada. Comecei a ter problemas no meu casamento por causa da minha insatisfação com o tipo de vida que levava. Enquanto meu marido fazia a obra de Deus com prazer, eu não gostava nem um pouco de trabalhar em casa. Mas eu me lembro do dia em que o tédio chegou ao fim. Lembro-me como se tivesse sido ontem. Parei de esperar que as coisas mudassem para mim, parei de esperar que meu filho melhorasse, que meu marido começasse a me incluir nos planos dele. Comecei a fazer as coisas acontecerem para mim. Primeiro, passei a orar para que Deus me mostrasse como poderia servi-lo melhor onde eu estava. Sabia que ele me queria ali, mas como eu poderia estar ali sem me sentir bem? Como eu poderia acrescentar na vida da minha família se eu me sentia frustrado o tempo todo? Fui honesta com Deus. Eu sei que essa é a sua vontade, sei que o Senhor me quer em casa, cuidando do Felipe, mas eu não estou feliz aqui. Sinto-me distante da obra a qual dediquei a minha vida, ajude-me a servi-lo em casa. E ainda assim ser parte da sua obra, Senhor. Eu não fui chamada para ficar em casa. E ele me respondeu. Comecei a alcançar outras pessoas da casa. Passei a escrever artigos e aconselhar as pessoas por meio de cartas e e-mails. Comecei a buscar ideias de como fazer mais para Deus. E sabe o que acontece quando você se concentra numa ideia? Novas ideias começam a surgir. Tornei-me colunista da revista semanal da igreja, o que me levou a alcançar mulheres na igreja com as quais eu nunca tinha conversado. Muitas mulheres foram ajudadas através de meus artigos, que logo se tornaram internacionais. Apenas alguns anos depois, publiquei o livro Melhor do que Comprar Sapatos. Meus artigos fizeram sucesso e eu me tornei confiante bastante para trabalhar mais, sem sair de casa. Passei a gravar programas de rádio e colocá-los também na internet. De repente, o tempo que eu passava em casa passou a ter um gostinho de trabalho de verdade. Eu estava em casa educando meu filho e ao mesmo tempo ajudava meu esposo na igreja. Eu me sentia útil. E você sabe como é extraordinário. Quanto mais você dá aos outros, mais recebe de Deus. E a beleza de tudo isso é que, uma vez que você começa a ser criativa, não para mais. Você passa a gostar, é uma sensação de produtividade, alegria, vida, excitação. Envelhecendo sem filhos. Em 2 Reis 4:8-17, lemos sobre uma mulher rica que vivia em Sunem, a quem a Bíblia chama de sunamita, e que levava uma vida bem simples. Ela já estava casada havia anos, mas não tinha filhos. Imagine como ela se sentia vivendo numa época em que os filhos eram uma prova de que Deus estava satisfeito com você. Ela era tia de muitos, mas não era mãe. Isso devia ser muito difícil para ela, embora a Bíblia não entre em detalhes a esse respeito. Certo dia, quando passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão.
Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a casa, retirar-se-á para ali. Como é bonito ver uma mulher ter ideias brilhantes como essas. Acho que o marido dela jamais pensaria nisso. Não que ele não se importasse, mas por se tratar de uma coisa de mulher. Gostamos de nos colocar no lugar dos outros. Ela deve ter se compadecido de Eliseu, viajando o tempo todo, sem ter uma família, mas sempre pronto para ajudar os outros. Ela foi criativa. Teve a ideia de construir um quarto em cima da casa, o que significa que não havia um quarto sobrando. Uma vez que você se torna criativa, as ideias surgem da sua mente. Ela até pensou numa cadeira, num candeeiro para ele. Pôde visualizá-lo hospedando-se na casa, passando mais tempo que o normal, descansando e tendo um lugar aconchegante para ficar. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, disse ao moço Geazi: Chama essa sumanita, chame a ele. Ela pôs-se diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Disse-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu: chame a ele. Ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor. Homem de Deus, não mintas a sua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. É isso que acontece quando você é criativa, até os sonhos que já se encontram esquecidos são reavivados. Você dá asas às suas habilidades e acaba conquistando coisas que jamais pensou em conquistar. Aquela mulher nunca pediu um filho, ela nunca pediu algo em troca, mas a sua atitude para com Eliseu significou muito para ele. Às vezes, quando você é criativa, não tem ideia da magnitude do seu projeto. Eu certamente nunca pensei que chegaria onde estou hoje, ao começar a escrever pequenos artigos. É bem provável que aquele quarto extra construído para Eliseu tenha sido usado mais tarde para o filho recém-nascido. Quem poderia imaginar que um simples ato de criatividade e bondade estaria, na verdade, trazendo à existência um novo membro à família? Já ouvi mulheres dizerem que não são criativas, e embora eu saiba que é exatamente assim que elas se veem, sei que isso não é verdade. Qualquer pessoa pode ser criativa, pois isso é um talento dado a Deus para todos. Já nascemos com criatividade no nosso cérebro, é só tomarmos posse dela. Em que área da sua vida você pode se tornar mais criativa? Como você pode se tornar mais atenta às oportunidades à sua volta? Obrigada por acompanhar a leitura do capítulo 15 do livro A Mulher Vê, Moderna Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso.